Olá você, eu sou o Ronaldo Leso e nós estamos aqui para bater o papo no Temac Studio, pelo Maringá Post, com o secretário de Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Beira. A gente vai analisar alguns números das contas do município de Maringá, a prestação de contas que foi apresentada semanas atrás, também algumas expectativas, o que diz respeito ao ano, né, da Prefeitura de Maringá. Afinal, tudo depende de como está o caixa da Prefeitura. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre esse tema tão importante. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez ao Carlos por aceitar o convite de estar com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo, tudo bem, Vitor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, o Victor Ramalho, nosso jornalista, ele que responde pela editoria de política, está com a gente mais uma vez para esse bate-papo. Tudo bem, Victor? Olá, Ronaldo. Olá, Carlos. Olá a todos que nos acompanham. Deixo os meus cumprimentos ao secretário de Fazenda, né? Falar sobre as contas públicas do município é um tema sempre muito complexo, então é sempre bom de trazer uma opinião especializada para o nosso leitor poder compreender mais sobre essa questão. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre as dívidas que a prefeitura tem para receber, né? Ou seja, o que a prefeitura tem para receber. Esse é um assunto sempre muito delicado, porque envolve gente que está devendo, às vezes, tributos, devendo, às vezes, algum serviço para a prefeitura. Hoje, qual que é o volume de contas que a prefeitura tem para receber, secretário? Se que nós tivemos e vimos as contas como todos, precisávamos encontrar uma forma de recompor capacidade de investimento do município. E a dívida ativa, evidentemente, é algo que nós vamos olhar com bastante atenção. Nos causou espécie, quando nós encontramos mais de 400 milhões de reais em dívida ativa, sendo 270 milhões de reais não ajuizados. Um bem substancial, importante, e nós temos que buscar. Secretário, você citou esse número agora, né, de 270 milhões ainda não ajuizados. Quando a gente teve a prestação de contas de 2024 na Câmara de Maringá em fevereiro, o município falou que iria buscar a judicialização dessas cobranças. Vai buscar a judicialização total desse volume de 270 milhões? A gente consegue falar para as pessoas, né, desse volume total? Qual é o tributo que está mais em déficit nesse momento? Olha, ele é muito granular. Você tem vários tributos. Vou te dar um rápido exemplo. Nós temos o ISS, que testimento é o carro-chefe, mas o ISS em distintas modalidades. ISS típico, que é aquele na prestação de serviço, ISS de uma obra, ITBI não pago, uma taxa do uso da rodoviária de embarque e desembarque não pago, e assim sucessivamente, uma multa de trânsito que não foi paga, né? Então tem um conjunto granular de tributos que estão ali pendurados para poder serem acertados com o ICI. E eu até gostaria de deixar claro que os devedores não podem ser vistos de uma forma genérica como pessoas que se completaram de alguma maneira com isso. Porque nós fizemos uma análise amostral e nos vimos que tem diferentes fatos, né? E de todos os diferentes fatos você tem de tudo. Pessoas que o processo interno de gestão precedeu, transações entre partes, entre uma parte não ter poder um imposto, até de fato aquele que acaba não pagando por qualquer motivo que seja, dificuldades econômicas, enfim. Você não tem uma categoria única de contribuinte de devedor, isso tem diversas categorias. E é por isso que a gente está adotando uma estratégia cautelosa de tratar desse tema. Então, nesse momento, a gente está oferecendo ao devedor a oportunidade de quitar as suas contas. Isso, nós veiculamos um chamamento, primeiro porque nós temos obrigação pelo STF, pelo CNJ, de dar um tratamento a essa dívida oficialmente, ou seja, ou vai para o protesto, ou você precisa escrever no SCPC. Então, nós estamos dando até o dia 18 de maio para que os devedores procurem a prefeitura, procurem conhecer os seus débitos, e a partir daí a gente possa fazer uma composição de pagamentos. E creio muito sujeito a ter uma dificuldade creditícia ali depois do dia 18 de maio. Secretário, a gente consegue mensurar, assim, dar para a população qual que seria a dívida dentro dessa que ainda não está judicializada, qual seria de maior valor e por que isso não foi judicializado anteriormente pelas gestões passadas? Primeiro você tem diferentes estratégias de gestão, né?
eu acho que é muito difícil fazer uma avaliação do que foi, né? E primeiro poderia ser um potencial de dilação, eu não tenho certeza. E segundo, no mundo do fato. Então ele tem que olhar o de 1/1 de 25 para frente, que é a gestão da qual faço parte. Bom, mas seguro é o limite. O ISS são netes, IPTUs de toda a natureza, ITBIs, que são os típicos do município, né? Todos esses tributos diferentes em categorias e de circunstâncias não foram pagos ou foram sendo deixados para trás e não houve nenhum tipo de contestação. Sempre deixando claro, em qualquer discussão de cobrança de qualquer coisa, vale contraditório, ou seja, o outro lado tem todo o direito de dizer não trevo, não concordo e tomar as medidas que julgar que ele deve tomar para preservar o seu direito. E do lado de cá nós temos que trabalhar o direito do cidadão maringaense, aquele que paga rigorosamente e que espera da gente uma postura como essa. Então, nós não temos opção, nós temos obrigação sob pena de estar prevaricando da nossa função aqui. Quando o Victor perguntou sobre essas dívidas, né? Ele também questionou a questão do volume. A gente consegue identificar assim um top 5 dos maiores devedores, ou pelo menos do ponto de vista de volume em recursos que tem para receber? Tipo, a maior dívida é 1 milhão, 2 milhões. Sim, nós temos o corte dos 100 maiores, que começa com 50 mil até 2 milhões de reais, que tem tudo. Tem instituições financeiras, por exemplo, que tomam imóveis que não são pagos e, por hábito, costumavam apenas depois os impostos quando é feito o leilão. Isso não tem, até então não tinha nada errado, né? Mas eles também estão sendo notificados individualmente que não pode mais ser procedido dessa maneira. Secretário, falando um pouquinho, né, sobre as contas do município de uma forma geral, né, nós tivemos em fevereiro a prestação de contas relativa a 2024, e na ocasião, né, quando o senhor foi perguntado por um dos vereadores se a cidade estava em déficit, o senhor respondeu, abre aspas, eu diria que estamos no 0 a 0, fecha aspas. Mas os números apresentados ali na ocasião mostraram que a cidade em 2024 ela teve um superávit orçamentário, né, ela arrecadou aí cerca de 200 milhões a mais do que estava previsto, fechou aí com um superávit de cerca de 113 milhões. Para a população entender, né, o número das contas públicas é sempre um pouco complicado, né? Por que a cidade está no 0 a 0, segundo o senhor respondeu? O superávit financeiro que nós apresentamos foi de 309 milhões de reais. Teve que estar apresentado e atestado pelo secretário de Fazenda do ano. Esteve conosco na véspera da reunião e teve a oportunidade de revisar cada um dos slides que foram apresentados. Ocorre que a gente tem que dar a devida abertura para o mundo. Até porque são números que obedecem uma série de regulamentações e regras de Tribunal de Contas que são muito fáceis para o técnico compreender, mas muito difícil para o cidadão comum. Então vamos lá. Do superávit de 309 milhões, 240 milhões é o que nós chamamos de recurso carimbado. Não veio da nossa atividade, veio de uma série de outras emendas e que não pode ser mexido. 58 milhões são convênios. O superávit de fato, aquele que essa atual gestão pode trabalhar, foi ter 44 mil netos. Para uma cidade de tamanho de Maringá, é praticamente 0 a 0. É daí que veio a nossa preocupação em todo esse plano de ação que nós construímos a partir do primeiro mês de trabalho. Como recuperar a capacidade do investimento da nossa cidade sem duas coisas, sem renúncia fiscal e sem aumentar dívida. Então, assim, essa é a pergunta que nós nos fizemos e colocamos sobre a mesa e temos um plano de ação do qual a recuperação da dívida faz parte. Um ponto também que chamou a atenção, secretário, foi o limite de gastos com o pessoal. E a gente teve ali um salto de quase 300 milhões, os gastos com os servidores em um ano. A que se deve esse aumento? Bom, eu não sei exatamente ao que se deve. Eu posso dizer para você que dentro do rigor de controle, o gasto com o pessoal está abaixo do limite prudencial, ou seja, 46,5%. Então, não há nenhum tipo de preocupação do ponto de vista de indicador que mensura isso.
Do ponto de vista macroeconômico, eu diria para você que toda vez que o custo sobe, a capacidade de investimento desce, porque a máquina fica mais gorda e mais pesada. Então, uma série de benefícios e de atividades foram verticalizadas nesse período, tornando esse custo maior, não necessariamente pior, não necessariamente mais eficiente, mas tirando sim a capacidade de investimento, haja visto que acabou sobrando no final do ano para a gente investir 44 milhões de reais. Então, isso é sintomático. Uma conta que você mexe para um lado traz efeito com o outro. Certo, e secretário, né, o número que foi mais alarmado na prestação de contas se deve à queda da capacidade de investimentos com a fonte 1000, né, os recursos próprios da prefeitura, que hoje não ultrapassam 1% da nossa receita corrente líquida, conforme foi apresentado. Para o nosso leitor entender melhor, né, o que significa essa questão e como que a gente resolve esse problema. Bom, uma cidade como Maringá precisa se preparar para mudanças bastante estruturantes, como a reforma tributária, 44 milhões de reais, é uma gota de água numa chapeira quente. É muito pouco. Nós somos proibidos de fazer renúncia fiscal, então eu não posso trazer benefício nenhum para cá, até porque isso não arrecada. E não posso aumentar imposto. Eu também posso criar uma condição artificial, como o passado já fez. Eu não posso aumentar a dívida, senão eu vou acabar passando do meu limite de dívida. O que sobra? Tornar a máquina mais eficiente. Cobrar aquilo que a caixa que está na rua, né? Tornar o processo de fiscalização mais rigoroso, criterioso e justo, né? E promover o que a gente chama de justiça fiscal, ou seja, quem deve paga em detrimento daquele que paga e não deve. Então, nós estamos trabalhando um conjunto de ações eficientes, né? Deixando a máquina mais leve e mais eficiente. Nós estamos usando já fazer inteligência artificial para fazer avaliação. Nós estamos com convênios com a Receita Federal, então eu sei que eu sei o que entra no caixa, que constante, eu sei o que emite de nota. E aí, obviamente, nós vamos promover a justiça fiscal, buscar aquele que deve de uma forma cordial, de uma forma técnica, de uma forma dentro da lei, para recuperar a capacidade de investimento de Maringá. E nós vamos fazer isso. Isso está em andamento, ter colocado essa cobrança de uma forma bastante cordata e educada, dando um prazo de regularização, deixa claro a que nós viemos, e essa não é a única ação, temos vários. Em vários momentos a gente tem falado justamente sobre essa capacidade, né, de investimentos no município, que está diretamente ligado a isso que o Vitor citou, que é aquilo que a gente chama de fonte 1000, né? E aí, geralmente, quando a gente não tem esse recurso para o investimento, recurso próprio, precisa contrair operações de crédito. Você também pontuou que essa é uma questão que hoje é delicada para o município, porque me parece que só com o pagamento de serviços da dívida, né, ou seja, juros, encargos, amortizações, nós tivemos aí também o pagamento de cerca de 300 milhões pagos em 2024. Diante desse cenário, né, mesmo com a sua fala de que vamos recuperar a capacidade de investimentos do município, pode chegar um momento, quem sabe, que a Prefeitura de Maringá tenha que segurar as obras um tempo aí para arrumar a casa? Não, eu penso que uma coisa é o custeio, que são basicamente as melhorias que a população está vendo, nós estamos recuperando, poda, melhoria de asfalto, isso tudo está andando, que é importante, e forma de tema das escolas que vocês recentemente viram o estado que estavam, a questão da saúde, que é bem garantida, porque boa parte é de passo do SUS e a gente cumpre rigorosamente os percentuais de aplicação, né, aí supera. Mas as estruturas que vão nos levar para a reforma, eles sim têm curso, a gente não dispõe. A gente precisa dispor deles. E para dispor, nós temos que mudar, inclusive, no futuro, a matriz econômica. Por quê? A reforma vai mexer profundamente com aquilo que a gente arrecada e como a gente arrecada. Você tem uma empresa, um exemplo tipo, que produz aqui, hoje ela recolhe imposto aqui, não importa para que lugar do Brasil que ela vive. Depois da reforma, é lá onde é consumido que o imposto será recolhido. Então, a gente precisa que a gente tenha consumo nas nossas cidades.
No CEPS, que compõe o que a gente chama da macro-região de Maringá. Por contrário, nós temos dificuldade de equilibrar as conquistas que nós já conseguimos. E são esses investimentos que a gente quer construir nesse momento, que é uma preparação muito importante. O Brasil inteiro está se mobilizando. O Maringá foi o primeiro município do Brasil a criar uma comissão formal de reforma tributária. Nós já temos um diagnóstico em fase final de finalização para conhecer quais são os impactos em menos de 4 meses, para que a gente internamente possa discutir, depois claramente discutir com a sociedade organizada, porque isso não é um problema exclusivo da prefeitura, é um problema de provisão. Então, eu não vejo nenhum risco de manter os serviços correntes e com muita melhoria, isso não tem risco, mas a gente precisa cavar espaço para fazer as reformas, né? São muito importantes e inadiáveis. Bom, secretário, em cima desses desafios todos, né, que o senhor tem de recuperar a capacidade de investimentos no município, historicamente, é muito comum os prefeitos colocarem na Secretaria da Fazenda pessoas de perfil técnico, como é o caso do senhor. Eu queria saber como que fica essa relação, né, da pessoa que tem esse perfil técnico com os demais secretários que têm o perfil político, né, que nem, por exemplo, você chegar no time de secretários e dizer, nós precisamos dar uma segurada nisso, né? A gente teve o contingenciamento de 80 milhões esse ano, e a gente sabe, né, que pedir o contingenciamento de gastos envolve questões, promessas de campanha, né? Às vezes algum secretário pode ser mais resistente, né? Como que é essa relação? Como que tem sido isso até o momento? Em torno do 4º dia de trabalho na prefeitura, nós sabíamos que o orçamento não contemplava determinados custeios e despesas, e por segurança, nós analisamos um volume de 80 bilhões de reais para fazer um contingenciamento que ocorreu com a DBES. Eu fiquei positivamente surpreso com a adesão de todos os secretários, sem nenhuma exceção. Todos eles assinaram um documento comigo e cada um deu sua porção, concordou com a porção que nós sugerimos de comportes de conta mil para poder atender essa necessidade. E todos sabem e têm acompanhado para e passo o que está acontecendo. É uma colocação interessante a gente sempre avaliar, né, por perfil técnico, perfil político. Uma Secretaria de Fazenda, ela tem que funcionar como banco de fomento de uma cidade, ou do Estado, ou da União. Qual é o nosso objetivo? Dar sustentação às necessidades, que são nossa obrigação constitucional, e sustentação a um projeto político ou promessa daqueles que foram eleitos pelo voto popular. E eles todos estão entendendo isso, porque nós também estamos trabalhando para a população entender. Porque o problema não começou no dia 1 de 2025. Nós herdamos isso juntos. E nós não temos uma bala de prata. Nós temos país. Eu acho que isso tem tocado bastante a Câmara. A Câmara foi muito sensível na apresentação que nós fizemos. Fizeram o que tem que fazer, perguntaram o que tem que perguntar, mas acima de tudo foram solidários com as necessidades da cidade, que não tem partido, né? As necessidades da cidade não tem sigla. As necessidades da minha cidade é o povo maringaense. Então, eu estou bastante comovido, inclusive, com o grau de solidariedade que nós estamos recebendo de todos, né? E não uma solidariedade penosa, mas sim motivadora. Eu quero que leve você à frente para aquilo que a cidade precisa. Então, sinceramente, sendo alguém completamente apolítico, que sou empresário, e estou assim, muito satisfeito com por ter recebido os paraguaios secretários, com a qualidade do corpo de servidores da Fazenda, é um todo completamente técnico. Se são pessoas de mais alta qualidade, com informações excelentes nas melhores universidades. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o time que a gente tem, com os colegas e com a compreensão. Que eles têm do nosso lado o compromisso da transparência. Eu tenho reportado continuamente as evoluções. E nós estamos evoluindo. Nós herdamos de uma feira, o primeiro mês muito difícil, o segundo mês a gente já colocou ações na rua que andou bem feito, e março é um mês muito importante para nós. Por quê? O calendário do ano passado do PTU foi janeiro e fevereiro dos compras. Esse ano ele é fevereiro e março. Então a gente tem uma perspectiva em que a gente não tenha nenhuma perda substancial assim que o março for concluir. O que pode nos levar para o final de abril a liberar no todo ou em parte o contingenciamento, se assim as condições permitirem.
Você cita os 80 milhões de contingenciamento no orçamento da prefeitura, que foi uma medida muito inicial, inclusive, por parte da gestão. E agora cita a expectativa até mesmo de liberar esses recursos até o final de abril. Essa liberação impactaria em que medida a administração? Traria uma maior flexibilidade para que você amplie a sua lista de prioridades, porque para tomar essa decisão, todo mundo teria que fazer um encurtamento das suas listas de prioridades, trazer para curto prazo o que de fato era essencial, deixar o que é importante para daqui a pouco, o que é acidental para quando for possível. À medida que a gente pode liberar os recursos, eu imagino que cada secretaria vai tomar sequência nos planos mais importantes para a população. Secretário, ainda em cima da prestação de contas, né, conforme foi apresentado, o município ele ainda tem recursos, né, pouco mais de 200 milhões de reais, a serem liberados em ao menos 5 operações de crédito no decorrer desse ano, né, todas já aprovadas pelos bancos, pelas instituições financeiras. Um exemplo, né, dessas operações de crédito é o financiamento das usinas fotovoltaicas, cuja obra ainda não teve início. O município pensa em buscar os bancos para renegociar esses empréstimos e, de repente, tentar reduzir a taxa de juros, o valor autorizado. Tem algo nesse sentido? Esses recursos não utilizados, eles não geram ônus para a prefeitura enquanto você não os utilizar. É como o seu cheque especial. Se você não usar, você não paga juros. Se você usar, você paga os juros ali que está pactuado. Então, eles não nos habilitam do ponto de vista de taxa. Mas nós estamos fazendo todo o possível para não usar esses recursos. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o pacote de dívidas que nós temos, e quando eu falo de dívida, a gente tem que tomar cuidado porque na contabilidade pública, a dívida também se é o contas a pagar do exercício anterior. Então, falando de dívidas lá, o censo, bancos, União, etc., eu estou analisando hipóteses de mudar o perfil dessa dívida. Estou fazendo um estudo muito detalhado. Não tem na prateleira um produto de banco algum para fazer isso. Então, se Maringá fizer de novo, a gente vai escrever uma página no branco da história, né? E isso não é nenhum tipo de arrogância, mas uma necessidade. A gente precisa fazer coisas fora da caixa para trazer soluções novas. Eu quero muito mudar o perfil da nossa dívida. Estou trabalhando nisso, estou conversando com várias instituições financeiras, querendo bem, né? Para instigá-los a pensar diferente. Tomara que a gente tenha sucesso, porque se eu diminuir o custo da dívida, eu libero capacidade de investimento. E isso é um dos itens do meu plano de ação. O volume de dívidas do município é apontado como dentro daquilo que a prefeitura consegue administrar com certa tranquilidade, né? Embora seja bastante considerável. Me parece que hoje está em torno de 1 bilhão, parece ter isso. Então, todas as dívidas, inclusive o que vê. A dívida que a gente chama de banco, mais 1 milhão, mais uma pequena dívida no BID, cerca de meio pequeno. 600 milhões de reais. Isso, evidentemente, tem um custo para o município, não apenas o que se tem para pagar, mas o que se gasta com juros, amortização. E se você muda o perfil, ou seja, você leva a uma dívida mais longa, o custo anual da dívida diminui. E aí o recurso que você investe torna a dívida menor. Então, esse é um segundo esforço que a gente está fazendo, é um esforço complexo, como eu disse a você. Não existe hoje produto em prateleira de banco algum para fazer esse tipo de coisa. E a gente está trabalhando intensamente desde o 11º dia que a gente está dentro com todas as instituições. Eu acho que a gente já tem mais de 120 horas de reuniões com bancos para tentar levá-los na direção que a gente precisa. Secretário, quando a gente fala, né, em dívida pública, é inevitável a gente não falar em obras. E um tema que é bastante batido, né, sempre comentado aqui em Maringá, é sobre a questão das obras que acabam esticando muito o prazo e as empresas acabam pedindo aditivos. Nós fizemos um levantamento no ano passado, né, que mostra que a Prefeitura de Maringá pagou entre 2017 e 2023 pouco mais de 25 milhões de reais apenas em aditivos de obras. Nós temos algumas que estão esticando há bastante tempo, né, como a reforma da rodoviária, que está lá desde 2021. A gente sabe que essa questão do aditivo, o processo licitatório, é algo que acaba onerando o município, né? Inclusive, a lei de licitações ela é muito questionada por todos os secretários que a gente conversa.
Tem alguma ação que a Fazenda pode fazer para a gente não ser tão onerado pelos aditivos, né, por essas obras que acabam passando do prazo? O que a gente pode falar sobre isso? As citações está trabalhando no desenvolvimento, que é uma outra secretaria, pertence CELOC, está desenvolvendo um projeto de melhores indicadores de acompanhamento de obras, que isso é extremamente importante. Boa parte dessas obras que a gente está assistindo cascar são obras que são carimbadas com recursos que não são oriundos do município. Não quer dizer que a gente não tem que ter um importante acompanhamento na entrega, não quer dizer que é festa. Quer dizer que não é exatamente eu quem gerencio esse caixa, mas basicamente os repasses. E a gente vai contribuir na direção de fazer uma melhoria de gestão, em prestação de contas. Eu olho como se fosse uma das empresas do qual faço parte. A gente determina um orçamento, tem uma taxa de retorno, tem que acontecer. Da mesma forma, você fez um orçamento, uma taxa de retorno social, tem que acontecer. Se aquilo não virou benefício no prazo que precisa, é prejuízo. Então, o secretário está muito focado nisso, junto com o secretário de obras, para tudo, né? E o de infra, que é o de Lúcio, eles estão debruçados no tema, fazendo um exercício de modelizar o processo. Até porque, como houve a mudança da lei de licitação, é importante a gente também modelizar os controles internos. Para a gente fechar aqui, acho que a última pergunta é a sua expectativa. Cerca de 3 meses de gestão. E aí, como que fica a nossa sequência para esse ano de 2025? Está otimista? Sou um eterno otimista, né, Ronaldo? Eu tive um privilégio em toda a minha carreira de nunca ter quebrado. Então, eu acho que esse é um track record positivo. Também tenho o orgulho de ter sido o que mais trouxe recursos privados para a nossa cidade. E eu posso te garantir que tem muito recurso que não me tratar. Então, eu sou otimista da facilidade que me acolheu, que me oportunizou e que agora eu estou fazendo um esforço para devolver um pouquinho de tudo que ela me deu. Né? Eu deixar a minha carreira de empresário aos 64 anos não é para a gente vir aqui ganhar um salário de secretários. Para mim é completamente irrelevante. Também é importante a gente criar uma condição positiva, um ambiente de negócios gerador de renda e que leve a nossa querida cidade para um patamar positivo pós-transição de reforma. Isso, sem dúvida alguma, é uma meta importante. E essa escolha, e esse vídeo que foi feito, foi exatamente ter alguém que não tem nenhum tipo de viés político, não tenho nenhum viés político. Eu nunca tive uma ficha política na minha vida, nunca me afiliei a nada. Tipo lá para quem que é melhor para a cidade e sempre que podia estar de que também quero nada diferente disso. E tenho sido totalmente apoiado pelo senhor prefeito, pelo vice-prefeito, pelos meus colegas. Eu estou, de novo, repito, muito positivamente surpreso com o apoio. Muito bem. Victor, encerramos aqui. Obrigado. Agradeço, Ronaldo, agradeço, secretário, agradeço a todos que nos acompanharam. Dizer que o Maringá Post está sempre de portas abertas, sempre gosta de fazer esse conteúdo mais especializado, então é bom ter opinião de quem entende. Agradeço, Carlos, espero ter estado mais vezes. Será um grande prazer, muito bem. Secretário, mais uma vez, obrigado. A você que nos acompanhou, nossa gratidão, Maringá Post, Vemato Studio. Nós encerramos por aqui o bate-papo com o secretário de Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira. Você nos acompanha no site maringapost.com.br, também pelas redes sociais. Um abraço a você.